As profundezas do Oceano Pacífico escondem um lugar que pouquíssimos seres humanos viram com os próprios olhos. A mais de 300 quilômetros ao sudoeste de Guam, existe uma enorme cicatriz curva atravessando o fundo do mar. É ali que fica a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo já conhecido da Terra. Seu local mais extremo, chamado Challenger Deep, recebeu esse nome em homenagem a um navio britânico que no ano de 1875 tentou medir aquela profundidade usando apenas uma corda de cânhamo presa a um peso de ferro. Naquela época, ninguém fazia ideia do que realmente existia lá embaixo. Ainda hoje, esse lugar parece quase impossível de imaginar. As medições mais recentes, realizadas em 2020 por um submersível chamado Limiting Factor, revelaram uma profundidade de aproximadamente 10.935 metros abaixo do nível do mar. Isso significa quase 11 quilômetros mergulhando em uma escuridão absoluta. Para entender melhor, se o Monte Everest fosse colocado dentro dessa fossa, o topo da montanha ainda permaneceria submerso. A temperatura ali embaixo fica pouco acima do congelamento. A pressão é tão extrema que um ser humano seria esmagado instantaneamente. Nenhum raio de luz solar alcança essas profundezas. Durante centenas de milhões de anos, aquela parte do planeta viveu em uma noite eterna. E mesmo assim, aquilo que os cientistas descobriram nesse lugar mudou completamente tudo o que acreditávamos saber sobre a vida. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações, porque o que você vai descobrir neste vídeo parece muito mais ficção científica do que realidade. Quanto mais os pesquisadores descem às profundezas da Terra, mais eles encontram criaturas impossíveis, formas de vida que desafiam as próprias leis da biologia. Durante quase todo o século XX, os cientistas acreditavam que as regiões mais profundas do oceano eram praticamente desertos vazios. Segundo eles, quase nada conseguiria sobreviver em um ambiente tão hostil. Não havia luz, quase não existia alimento. A pressão era suficiente para destruir qualquer organismo complexo. Por isso, imaginava-se um lugar silencioso, vazio, onde poucas criaturas sobreviviam lentamente, se alimentando de pequenas partículas que caíam da superfície. Mas existia um problema nessa teoria. Ninguém havia permanecido tempo suficiente lá no fundo para confirmar se aquilo era verdade. As primeiras expedições humanas eram extremamente limitadas. Em janeiro de 1960, Jacques Piccard e Don Walsh se tornaram os primeiros homens da história a alcançar o fundo do Challenger Deep a bordo do batiscafo Trieste. A descida levou quase 5 horas, mas quando finalmente chegaram ao fundo, a lama levantada pelo submersível bloqueou praticamente toda a visão. Eles permaneceram ali por cerca de 20 minutos antes de iniciar a subida. Depois disso, silêncio total. Durante 52 anos, nenhum ser humano voltou àquelas profundezas. Até mesmo as máquinas pareciam incapazes de sobreviver naquele ambiente. Em 1995, o robô japonês Kaiko conseguiu alcançar o fundo da fossa antes de desaparecer no oceano anos depois. Em 2009, o submersível americano Nereus também chegou ao Challenger Deep, mas em 2014 ele implodiu sob a pressão em outra fossa oceânica. O Oceano Profundo destruía praticamente tudo o que a humanidade enviava para explorá-lo. E foi exatamente por isso que os cientistas acreditaram por tanto tempo que aquele lugar era vazio. Não porque existiam provas concretas, mas porque parecia lógico imaginar que nada pudesse sobreviver em condições tão extremas. Então, tudo mudou graças a uma invenção muito mais simples. Os pesquisadores começaram a utilizar equipamentos chamados landers, estruturas metálicas pesadas equipadas com câmeras, luzes e iscas. O funcionamento era simples. O aparelho era lançado até o fundo do oceano, registrava tudo o que aparecia ao redor. E horas depois, um sistema automático liberava pesos que permitiam sua subida de volta à superfície. Ao contrário dos submarinos tripulados,
Esses equipamentos podiam permanecer no fundo durante muitas horas, e aquilo que eles filmaram chocou completamente a comunidade científica. O fundo da fossa não estava vazio, ele estava vivo. Poucos minutos após as câmeras alcançarem o fundo marinho, criaturas começaram a surgir. Depois, mais algumas. Depois, centenas delas. Em menos de uma hora, as iscas estavam sendo completamente devoradas diante das lentes. Os principais habitantes dessas profundezas eram anfípodes, pequenos crustáceos parecidos com camarões esbranquiçados. Alguns chegavam a quase 30 centímetros de comprimento. Mas o mais impressionante não era o tamanho deles, era a quantidade. Em algumas fossas oceânicas, armadilhas retornavam à superfície contendo mais de 17 mil indivíduos. 17 mil. Isso contrariava completamente a ideia de que as profundezas possuíam pouca comida. Aqueles animais não eram lentos nem fracos. Eles formavam enormes massas compactas e pareciam extremamente agressivos quando algum alimento aparecia. Na Fossa das Marianas, uma espécie específica chamada Hirondelea gigas vive nas maiores profundidades conhecidas do planeta. Os cientistas encontraram essa criatura em sedimentos localizados a mais de 10.900 metros abaixo da superfície. E então veio outra descoberta ainda mais estranha. Esses pequenos crustáceos eram capazes de digerir madeira. Sim, madeira. Restos vindos da terra firme, que caíam no oceano e lentamente afundavam durante anos até alcançar o fundo da fossa, serviam de alimento para essas criaturas. Um animal vivendo no lugar mais profundo da terra havia desenvolvido a capacidade química de decompor madeira em completa escuridão. Mas os anfípodes eram apenas o começo. Pouco tempo depois, as câmeras registraram algo que os biólogos acreditavam ser impossível: peixes. Durante décadas, os pesquisadores estavam convencidos de que nenhum peixe poderia sobreviver abaixo de aproximadamente 8.000 metros de profundidade. O problema não era apenas a falta de alimento. Sob uma pressão tão extrema, as proteínas começam a perder suas formas. As membranas celulares ficam rígidas. Os mecanismos biológicos simplesmente deixam de funcionar. Na teoria, nenhum vertebrado deveria sobreviver ali embaixo. Então, em 2014, uma equipe científica filmou um pequeno peixe translúcido nadando calmamente a mais de 8.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas. Era um peixe caracol. Pequeno, pálido, quase transparente, muito diferente dos monstros apresentados nos filmes sobre criaturas abissais. Mesmo assim, aquele animal vivia exatamente no ponto onde a biologia dizia que a vida vertebrada deveria terminar. E alguns anos depois, os pesquisadores encontraram um espécime ainda mais profundo. Em 2017, os cientistas filmaram outro peixe-caracol em uma profundidade ainda mais impressionante. A espécie recebeu oficialmente o nome de Pseudoliparis suirei, em homenagem a um oficial do HMS Challenger, o navio responsável pelas primeiras medições da fossa mais de um século antes. Mas a história estava longe de terminar. Em agosto de 2022, pesquisadores registraram um jovem peixe-caracol na fossa de Izu Ogasawara, próxima ao Japão, a impressionantes 8.336 metros de profundidade. Hoje, esse animal detém o recorde do vertebrado vivo observado na maior profundidade da Terra. O mais fascinante é que esses peixes vivem literalmente no limite extremo daquilo que a química permite. Os cientistas que estudaram esses animais descobriram que seus corpos produzem uma substância chamada TMAO. Esse composto especial protege as proteínas contra a pressão esmagadora das profundezas. Quanto mais fundo um peixe vive, maior é a concentração de TMAO em seu organismo. Mas existe um problema. Essa substância também possui um limite. Depois de determinado ponto,
ela própria começa a se tornar perigosa para as células. Os cálculos indicam que esse limite fica em algum lugar entre 8.000 e 208.500 metros de profundidade. Isso significa que esses peixes vivem quase exatamente na profundidade máxima teórica em que um vertebrado pode existir no planeta Terra. Pense nisso por um instante. Uma pequena criatura translúcida, nadando calmamente em um ambiente onde praticamente todas as leis naturais parecem impedir sua existência. E mesmo assim, ela continua viva. Mas os peixes caracol nem sequer são as criaturas mais estranhas já observadas na zona Hadal. Porque a zona Hadal não é apenas um único lugar. Cada fossa oceânica funciona como um mundo isolado, separado dos outros por enormes planícies abissais. As criaturas que vivem no fundo praticamente não conseguem viajar entre essas regiões. Com o passar de milhões de anos, cada fossa acabou desenvolvendo suas próprias espécies exclusivas. Na própria Fossa das Marianas, as câmeras revelaram vastas áreas cobertas por xenofióforos. E o mais impressionante é que esses organismos gigantes são, na verdade, células únicas. Sim, uma única célula. Algumas chegam ao tamanho de uma mão humana. Elas constroem estruturas complexas, utilizando partículas de sedimentos coladas umas às outras. Milhares desses organismos cobrem partes inteiras do fundo marinho. Ao redor deles, movem-se lentamente pepinos do mar, vermes translúcidos, estrelas do mar, adaptadas a pressões extremas e criaturas gelatinosas tão estranhas que os cientistas ainda não conseguiram classificá-las corretamente. Algumas aparecem diante das câmeras por apenas alguns segundos antes de desaparecerem novamente na escuridão absoluta. E ninguém sabe exatamente o que elas são. Então, as pesquisas atingiram uma escala ainda maior. Entre 2024 e 2025, uma enorme iniciativa internacional chamada Mariana Trench Environment and Ecology Research Initiative realizou o estudo microbiano mais completo já feito na zona Hadal. Os pesquisadores executaram 33 mergulhos e coletaram mais de 1.600 amostras de sedimentos vindos de profundidades entre 6.000 e 10.900 metros. Os resultados deixaram os cientistas em choque. As análises de DNA revelaram 7.564 espécies microbianas diferentes, e quase 90% delas eram totalmente desconhecidas pela ciência. Isso significa que uma das maiores expansões recentes da árvore da vida terrestre estava escondida justamente em um lugar que a humanidade acreditava ser praticamente morto. Esses micro-organismos possuem características jamais observadas nas formas de vida da superfície. Alguns apresentam genomas extremamente reduzidos, perfeitamente adaptados para sobreviver em ambientes com quase nenhum nutriente. Outros possuem sistemas metabólicos extremamente complexos. Certos micróbios conseguem usar monóxido de carbono como fonte de energia. Outros desenvolveram mecanismos avançados de reparação de DNA, provavelmente criados ao longo da evolução para suportar os danos causados pela pressão colossal das profundezas. Então, surgiu uma pergunta inevitável. Como toda essa vida consegue sobreviver ali embaixo? Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que apenas uma fina chuva de matéria orgânica descia lentamente da superfície. Esse fenômeno, conhecido como neve marinha, parecia insuficiente para sustentar ecossistemas tão ativos. Mas a realidade é muito mais complexa. Primeiro, as profundezas ocasionalmente recebem enormes quantidades de alimento de uma só vez. Carcaças de baleias, grandes peixes mortos ou massas inteiras de organismos marinhos destruídos por tempestades e florações de algas afundam repentinamente até o fundo. Para as criaturas abissais, esses eventos funcionam como gigantescos banquetes capazes de fornecer energia durante meses. Além disso, o formato das fossas funciona como um enorme funil natural. Toda a matéria orgânica que afunda em uma vasta área do oceano acaba sendo direcionada para aquelas regiões profundas e estreitas. Mas o fator mais impressionante vem de outro lugar. Algumas formas de vida simplesmente não dependem do Sol.
Nos sedimentos da fossa, certos micróbios parecem realizar quimiossíntese. Em vez de utilizar luz solar como as plantas, eles obtêm energia a partir de reações químicas vindas diretamente das rochas e da crosta terrestre. Isso significa que parte daquele ecossistema produz sua própria energia em total escuridão. Ou seja, a vida no fundo da Fossa das Marianas não depende completamente da superfície. Ela possui sua própria base energética. E essa descoberta mudou completamente a maneira como enxergamos a vida no planeta Terra. Enquanto os cientistas acumulavam todas essas informações revolucionárias, algumas das expedições mais famosas da história moderna também aconteciam. Em março de 2012, o diretor de cinema James Cameron desceu sozinho até o fundo do Challenger Deep a bordo do Deep Sea Challenger. Ele se tornou a terceira pessoa da história a alcançar aquele ponto e a primeira a fazê-lo sozinho. Durante aproximadamente 3 horas, suas câmeras registraram paisagens nunca vistas antes. Planícies de lama, formações estranhas e pequenos sinais de vida apareciam lentamente nos feixes de luz do submersível. Depois, em 2019, o explorador Victor Vescovo realizou várias descidas ao Challenger Deep usando o submersível Limiting Factor. Suas medições superaram todos os recordes anteriores. Mas, durante uma dessas expedições, as câmeras registraram algo profundamente perturbador. No meio daquele lugar isolado, a quase 11 quilômetros abaixo da superfície, havia um saco plástico. Ao lado do saco plástico, as câmeras também revelaram embalagens de doces e pequenos fragmentos de lixo humano espalhados silenciosamente sobre o fundo do oceano. Até mesmo o lugar mais inacessível da Terra já havia sido contaminado. Mais tarde, análises confirmaram que partículas microscópicas de plástico estavam presentes nos sedimentos do Challenger Deep. Os cientistas encontraram esses fragmentos até mesmo dentro dos anfípodes Hirondellea-gigas, aquelas mesmas criaturas capazes de sobreviver sob uma pressão suficiente para esmagar um tanque militar. Durante milhões de anos, esses animais evoluíram completamente isolados da superfície, vivendo em uma escuridão eterna. E agora estavam consumindo resíduos produzidos pela civilização humana. Essa descoberta se tornou uma das mais perturbadoras da biologia marinha moderna, porque ela prova que o impacto humano já alcançou literalmente todos os cantos do planeta, até mesmo aqueles que quase ninguém viu com os próprios olhos. E mesmo assim, apesar dessa poluição, a exploração continua. O navio Falkor, do Schmidt Ocean Institute, segue realizando missões constantes nas fossas do Pacífico. Câmeras de alta definição e robôs especializados continuam descendo a profundidades cada vez maiores. A agência japonesa JAMSTEC mantém seus estudos sobre os ecossistemas do Pacífico Ocidental. O submersível chinês Fendouze também realizou diversos mergulhos até as maiores profundidades conhecidas. E cada nova missão traz mais descobertas, novas espécies de anfípodes, novos peixes caracol, novos pepinos do mar, vermes desconhecidos, organismos unicelulares tão estranhos que os cientistas ainda não conseguem encaixá-los nas classificações tradicionais da biologia. Durante uma dessas pesquisas, os cientistas descobriram até mesmo um vírus vivendo em sedimentos coletados a quase 8.900 metros de profundidade. O vírus mais profundo já encontrado na Terra. Cada descida aumenta a lista de formas de vida conhecidas. Cada câmera que retorna à superfície traz horas de imagens nunca vistas antes. E quanto mais os pesquisadores exploram essas profundezas, mais uma verdade se torna impossível de ignorar. A Fossa das Marianas não é um deserto vazio. Ela é um dos ecossistemas mais ativos, densos e misteriosos do planeta. Mas a importância dessas descobertas vai muito além dos oceanos da Terra, porque se formas de vida complexas conseguem sobreviver em completa escuridão, sob uma pressão 1000 vezes maior que a da superfície e com pouquíssimo alimento, então outros mundos talvez também possam
poderiam abrigar vida. Os cientistas pensam especialmente em Europa, uma das luas de Júpiter, e em Encélado, uma lua de Saturno. Sob suas superfícies congeladas, provavelmente existem oceanos líquidos gigantescos, oceanos escuros, congelantes, submetidos a pressões esmagadoras e completamente isolados da luz do Sol. Exatamente o tipo de ambiente onde, décadas atrás, os cientistas acreditavam que nada poderia sobreviver. Hoje, a Fossa das Marianas se tornou o melhor modelo terrestre para imaginar como a vida extraterrestre talvez possa existir, e isso mudou completamente a forma como as futuras missões espaciais são planejadas. As imagens registradas nas profundezas do oceano deixaram de servir apenas para entender o nosso planeta. Elas agora ajudam os cientistas a imaginar o que poderão encontrar sob o gelo de outros mundos. Mas essas profundezas também podem transformar a tecnologia humana aqui na Terra. As enzimas capazes de funcionar sob pressões extremas já despertam enorme interesse da medicina e da biotecnologia. Alguns micro-organismos encontrados nas fossas oceânicas possuem mecanismos de reparação celular extremamente eficientes. Outros conseguem sobreviver em condições químicas que antes pareciam incompatíveis com qualquer forma de vida. Os cientistas ainda estão apenas começando a compreender o verdadeiro potencial desses organismos. Em outras palavras, o lugar mais profundo do planeta talvez também seja um dos mais valiosos para o futuro da humanidade. E mesmo com todas essas descobertas, exploramos apenas uma pequena parte das profundezas oceânicas. A maior parte das imagens registradas no fundo das fossas jamais foi mostrada ao público. Milhares de horas de gravações ainda aguardam análise. Todos os anos, novos equipamentos descem até a escuridão absoluta e retornam, trazendo provas adicionais de que nossa visão sobre o oceano profundo estava completamente errada. A antiga ideia de que as regiões mais profundas do mar eram vazias simplesmente deixou de existir. O fundo do oceano está vivo. Ele é denso, complexo, perigoso. Criaturas evoluíram durante centenas de milhões de anos sem jamais enxergar a luz do sol. Algumas morreriam instantaneamente se fossem trazidas para águas rasas, da mesma forma que um mergulhador humano morreria em seu ambiente. E apesar disso, elas prosperam. Peixes translúcidos nadam calmamente no limite extremo daquilo que a química permite para os vertebrados. Anfípodes se reúnem aos milhares ao redor de pequenos pedaços de alimento no lugar mais profundo da Terra. Bilhões de bactérias desconhecidas vivem em sedimentos esmagados sob montanhas de água. Um vírus sobrevive a quase 9 quilômetros abaixo da superfície. E no meio de tudo isso, um saco plástico repousa silenciosamente na lama. Durante mais de um século, os cientistas acreditaram que aquele lugar era praticamente sem vida. Na realidade, talvez seja um dos habitats mais extraordinários já descobertos em nosso planeta. Hoje, já não perguntamos mais se a vida consegue existir em condições extremas. A pergunta verdadeira agora é muito mais inquietante. O que mais ainda está escondido na escuridão? As câmeras continuam descendo, as imagens continuam retornando, e cada nova expedição revela exatamente a mesma verdade. Nós estávamos errados. Existe vida em toda a profundidade da Fossa das Marianas.